Oferecimento. Escola São Paulo, a escola para quem gosta de estudar. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa Esporte Atividade. Estamos aqui mais uma vez, como toda semana, para trazer as melhores informações do esporte em Muriaé, no estado de Minas Gerais, no Brasil e no mundo também. Como toda semana, estamos aqui para trazer sempre a informação com muita opinião e também recheada de bom humor. E você está acostumado também com o nosso programa. Temos prêmios ao final, Vamos daqui a pouco já liberar as mensagens pelo WhatsApp para no final do programa estarmos sorteando os nossos prêmios que você também já está acostumado. E também, como toda semana, vamos falar aí de Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma prévia, da final da Copa do Brasil. Afinal, quarta-feira é dia de Cruzeiro e Flamengo, definindo a Copa do Brasil. Vamos falar ainda de Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. O Tombense entra em campo nesta segunda-feira para definir a sua vida, O seu futuro é uma batalha duríssima contra o CSA fora de casa, com uma desvantagem por 2-0. Vamos repercutir também, o que precisa do Tombense, o que precisa fazer o Tombense para garantir essa vaga na Série B. Vamos falar também dos outros resultados que já aconteceram dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Tem ainda a segunda divisão do Campeonato Mineiro, enfim, isso e muito mais a partir de agora no programa Esporte Atividade. Como toda semana, vamos começar cumprimentando os nossos comentaristas, que hoje estão separados, Zacarias Fernandes de um lado, Luiz Martins do outro. Para não perder o costume, vamos começar com o Martins. Olá você, Martins. Boa noite a você, Silvério. Boa noite, companheiro Zacarias Fernandes. Boa noite aos nossos telespectadores. Silvério, e uma partida que está mexendo com todo mundo, É o representante da Zona da Mata, é o representante das Minas Gerais para ir para a Série B de ano que vem, o Tombense. Tá certo. Zacarias Fernandes. Olá, Silvério. Um abraço a você, Um abraço ao pessoal de casa que nos acompanha neste momento. E um abraço para os apaixonados pelo Tombense, que daqui a pouco começa a sua luta na tentativa de subir a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu preciso aproveitar o começo do programa para mandar um abraço para Ana Clara. Ana Clara, lá no bairro São Francisco, é uma menina, bem pequenininha, mas acima de tudo que nos acompanha aqui no programa Esporte e Atividade. Ela é filha do Zé Antônio e da Maria. Um abraço aí para você, tá, Ana Clara? Obrigado por nos acompanhar e por nos assistir. Tá ok, então. A gente agradece também a audiência de todos, que estão ligados no Esporte Atividade, seja pelo canal 7 em Muriaé e toda a região, seja pela internet ou no site redeatividade.com.br, ou também na nossa live no Facebook. Você que está participando pelo Facebook, pode ficar à vontade também para mandar o seu recado, deixar o seu nome, Como já tem no Facebook o nome, só fala, quero participar do sorteio, nós vamos estar anotando o seu nome para você participar ao final do nosso programa de hoje. O telefone e o WhatsApp está na tela, tá, gente? Queria renovar meu pedido de desculpas da semana passada, mas hoje novamente temos apenas participações pelo WhatsApp. Então, você pode mandar mensagem pelo WhatsApp 32 DDD 988596261, já está aí na tela para você acompanhar, 988596261. Você manda o seu WhatsApp, com a sua sugestão, a sua pergunta, a sua crítica ao nosso programa. Vai ser um prazer ler o seu recado aqui e você manda o recado, Além do recado, você manda o seu nome. O pessoal da sua casa também, que quer concorrer ao nosso sorteio, pode ficar à vontade também, vai ser um prazer anotar o seu nome, vai ser um prazer, claro, quem sabe sortear o seu nome ao final do nosso programa. Telefone na tela, participe conosco. Hoje temos aí prêmios um pouco diferentes, tá? Nossos tradicionais parceiros, mas temos aí, por exemplo, 2 brindes da Cozinha do Nery, tá? A Cozinha do Nery, que agora, além do almoço Marmitex, tá entregando à noite, tá? O Nery vai ceder pra gente hoje uma batata recheada, mas além da batata recheada, daqui a pouco eu vou passar a lista, vou precisar até de uma colinha, porque é muita coisa boa que o Nery tá fazendo também à noite, tá? Novidade da Cozinha do Nery. Então, 2 brindes da Cozinha do Nery hoje, um almoço Marmitex e também uma batata recheada. Além disso, vamos sortear um par de ingressos para o Cine Veredas, um carimbo do Rei dos Carimbos e ainda 2 brindes, 2 prêmios também do restaurante Sesc Serra do Sol, uma picanha na pedra e um rodízio de comida de boteco. Então, manda a sua mensagem, tá, gente? Só pedir de novo, pedir desculpas mais uma vez que a gente não tem como atender hoje, não tem participações pelo telefone e apenas pelo WhatsApp. O telefone está na tela, mas a gente não consegue atender. Eu vou estar aqui anotando rapidamente durante o programa, não tem como eu parar para atender, então a gente pede essa gentileza que você não tente ligar, só mande a mensagem aí no WhatsApp 988596261. Repetindo então, arredondando aí os prêmios de hoje, um par de ingressos do Cine Veredas, um almoço Marmitex e também uma batata recheada da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos,
uma picanha na pedra e um rodízio de comida de boteco. Picanha na pedra e comida de boteco é um oferecimento do restaurante Sesc Serra do Sol. Participe conosco. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro da Série A. Começar com você, Martins, porque o Flamengo, já pensando na quarta-feira, né, tem a final contra o Cruzeiro, poupou o time inteiro, né, praticamente todo mundo para enfrentar o Avaí e ficou no empate apenas em 1-1 na Ilha do Urubu. Olha, Silveira, nós fizemos esse jogo no sábado e foi um jogo que o Avaí saiu na frente, né? E o Flamengo, como dizia na gíria dos compositores antigos, o Flamengo rebolou para empatar o jogo. Mas rebolou de uma maneira, Silveira, que mais uma vez faltou o Flamengo com força mais de ataque, porque o Flamengo conseguiu, em alguns momentos do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ser melhor que o Avaí, ou pelo menos se tornar, em alguns ataques, mais perigosos. O Avaí brigava por aquele resultado que ele estava conseguindo, de 1-0, e acabou tomando um gol de longa distância, né? Chute muito bonito do Rodinei, vai levar mais ou menos muitos anos para fazer outro daquele jeito, ou até nem fazer. Mas de um time, você já disse muito bem, tão diferente que todos aqueles jogadores fazem parte do time principal do Flamengo, como suplente, entra e sai no time, outra hora começa jogando, mas não aquela formação de imediato, de início, né? É uma formação que o Rueda fez, alguma surpresa, trouxe alguns jogadores que ele tinha para jogar e depois não pôs, e acabou sendo aquele time, mas um time que o torcedor não reclamou. Por quê? Porque é um time que brigou o tempo todo para ver se conseguia resultado melhor. Eu penso que o resultado foi justo, pelo que apresentou o Flamengo e pela falta, né, da força mesmo de ataque que o Flamengo não teve, de um Avaí que soube controlar um pouco, principalmente aquele resultado, que surpreendentemente foi o gol que tirou do Avaí a vitória. Tá certo, a gente vai falar daqui a pouco muito sobre Copa do Brasil, né? Deixar praticamente um bloco para falar de Copa do Brasil, fazer essa projeção de quarta-feira, né? Quem leva o título, se é o Cruzeiro, se é o Flamengo. Então vou deixar daqui a pouco, Martins, para te perguntar sobre qual o time ideal, se o Everton vai ou não vai para o jogo, se você arriscaria colocar o Everton, que não está no melhor das suas condições. Enfim, isso daqui a pouco a gente repercute. Queria continuar falando do jogo do Flamengo contra o Avaí. Zacarias Fernandes, o gol do Avaí, né? O Avaí abriu o placar no primeiro tempo, com um gol marcado pelo Pedro Castro. E muitas das vezes a gente fala de jogadores que jogam aqui na nossa região. O Pedro Castro começou a Série C pelo Tombense. Muitas vezes a gente fala assim, olha, esse jogador tem vaga em time de Série A, tem vaga em time de Série B, e às vezes pode parecer um exagero, né, que a gente tentando puxar sardinha para o nosso lado, de quem a gente está vendo aqui, mas o Pedro Castro é um desses exemplos. Foi um dos grandes jogadores, talvez o destaque do Tombense no Campeonato Mineiro. Começou bem a Série C, chegou a fazer um gol contra o Macaé, um golaço de fora da área, e agora está na Série A, titular do Avaí, fez o gol contra o Flamengo, Zaca. É verdade, Silvério. Pode até parecer um exagero, mas na realidade não, porque a gente tem uma pequena noção de conhecimento de futebol, e essa pequena noção que temos certamente nos favorece nesse sentido de fazer um ou outro comentário com a certeza daquilo que estamos falando. É claro que o Pedro Castro, assim como o Marcão também, que passou pelo Nacional, e nós classificamos como um jogador para jogar Série B, Série A de Campeonato Brasileiro, o Pedro Castro, ele fazia as boas competições pelo Tombense e foi rapidamente se destacando como um excelente jogador de meio campo. Eu me lembro certa vez que eu estava conversando com o presidente Lani, e eu falei com ele de uma determinada situação de jogo que o Tombense não conseguia fazer o resultado a seu favor, e era um jogo que o Pedro Castro ficou de fora. Aí ele disse assim, o que faltou para nós, Zacarias, foi o Pedro Castro, porque o Pedro Castro é um excelente jogador, e ele, quando falta no time do Tombense, ele faz muita falta. E o Pedro Castro, então, ao se destacar, acabou ganhando rumos diferentes, e certamente vai bem mais longe do que já foi até o presente momento. E vamos esperar então e torcer para isso, porque é um rapaz bastante humilde que busca seu espaço aí na elite do futebol brasileiro. Tá certo. E como explica, Zacarias Fernandes, o Avaí, né? O Avaí que fez um primeiro turno muito ruim, apenas 18 pontos em 19 rodadas na primeira etapa do Campeonato Brasileiro. Nesse segundo turno, eu confesso que eu não atualizei, mas antes da última rodada, ele era o segundo time de melhor campanha. É um time que tinha conseguido se encontrar na manutenção do Claudinei Oliveira, né? Essa mudança de treinadores para cima e para baixo. O Avaí manteve o treinador mesmo com uma campanha ruim, e os resultados estão vindo agora. Passa por aí pela manutenção do treinador, do trabalho que continua, Zaca? Passa por aí.
a manutenção do Claudinei Oliveira na equipe do Avaí deu para a equipe do Avaí o que precisava, né, de respaldo para ter um técnico já conhecedor do elenco e um elenco já acostumado com seu técnico. Se você pegar as escalações do Avaí do começo do Campeonato Brasileiro e também dos jogos de agora, você vai ver que houve umas pequenas mudanças em termos de time, de tirar um, colocar outro, tirar o outro e colocar um, de certa forma, buscando o melhor do Avaí para a disputa da competição. O Pedro Castro mesmo é um que começou no banco de reservas, sim, mas que já é efetivo e um efetivo de boa qualidade, somando dentro da equipe do Avaí. Com tudo isso, o Avaí fez um crescimento e aquela campanha ruim do primeiro turno acabou ficando no passado. O Avaí tem uma pontuação boa, é claro que ainda está numa situação razoável, não chega a ser excelente a situação do Avaí na tabela de classificação, mas já é o bastante para o Avaí sonhar com rumos diferentes dentro do Brasileirão deste ano de 2017. Aliás, Zacarias Fernandes e Luiz Martins, né, a gente até comentava aqui antes de começar o programa, do 9º colocado, que é a Chapecoense, até o primeiro time na zona de rebaixamento, né, o 17º colocado, São Paulo, são apenas 3 pontos de diferença. A Chapecoense tem 31, o São Paulo tem 28 pontos. Então, as equipes que estão aí no meio do caminho, e aí eu incluo o Sport e o Vasco, que jogam daqui a pouco, né, às 8 horas da noite, todas essas equipes têm que abrir o olho, né, o Luiz Martins, inclusive o Fluminense. A gente transmitiu ontem, né, na Rádio Atividade AM, a derrota do Fluminense por 1-0 diante do Palmeiras. O Palmeiras foi soberano na partida e o Fluminense está nesse meio do caminho. O Fluminense tem 31 pontos, a 3 pontos também da zona do rebaixamento. O sinal de alerta está ligado, né? O sinal de alerta está ligado. E uma campanha ruim que o Fluminense vem fazendo nessa vez. Um time que estava tão bem, né, com a garotada mostrando um bom futebol, e que de repente começou a ficar para trás. Isso é ruim, porque os jogos serão cada dia mais intensos, mais disputados. Uma equipe que o Abel, quando assumiu, a proposta que ele foi feita em cima disso aí, de aproveitar jogadores de base. O Fluminense não ia contratar jogadores para poder ter um time com contratações acima do que ele poderia ter. E o Abel sabia de tudo isso e está tentando conduzir esse elenco. Eu ainda espero o Fluminense melhorar, que é um time que tem uma tradição muito grande dentro da competição brasileira, apesar de toda a juventude que o Fluminense tem. E tem que começar, a partir do próximo jogo, mudar os ares, porque senão a coisa vai apertar na parte de baixo. E ele tem uma tabela complicada, né? Ele pega o Grêmio lá na Arena do Grêmio na próxima rodada, depois tem um clássico contra o Flamengo, e por falar em clássico contra o Flamengo, vai ter esse clássico, né, Fla-Flu, na Sul-Americana. Sua opinião, Luiz Martins, né? A Sul-Americana vai ser só no final de outubro ainda, a data no primeiro jogo, dia 24 de outubro, mas essa definição aconteceu na semana passada, né? Entre um programa Esporte Atividade e outro, a gente na semana passada especulava dessa possibilidade, que realmente aconteceu. O Fluminense com muito mais dificuldade, o Flamengo acabou vencendo a Chapecoense por 4-0, o Fluminense perdeu o DLDU de 2-1 lá em Quito, mas como tinha vencido no Brasil por 1-0, garantiu essa vaga. O que dá para projetar no Fla-Flu? Um Flamengo que a princípio tem melhor elenco, mas o clássico iguala tudo. Já disse muita coisa, né, a respeito de, por ser clássico, ele já é imprevisível, né? Você não tá melhor, vai ganhar, nem sempre. Os clássicos de futebol carioca, sempre os que estão menos conseguem superar, há uma motivação maior. E o prazo que foi dado para o primeiro jogo, Silvério, é muito grande. É um prazo para repensar muito dentro da competição, que é uma chance muito grande para o Fluminense também. E o interessante é que nessas andanças todas joga pelo Campeonato Brasileiro primeiro. Faz-se um trailer antes, né? Vamos fazer um trailer antes para depois jogar uma competição de 2 jogos para decidir uma vaga. E aí você não tem como fazer um projeto. Você sabe que o Flamengo tem um time para a Sul-Americana, que ele tem algumas contratações que podem e outras que poderiam reforçar muito mais esse time que não podem. Então o Flamengo é um time difícil de comentar sobre ele. Tem o Flamengo do Brasileiro, tem o Flamengo da Sul-Americana e o Flamengo da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. O da Copa do Brasil muito desfalcado, né? Já está acabando, né? É o último jogo agora e encerra. Mas não muda. Não muda, porque ele não pode ir lá, ele não pode cá, ele pode aqui. Na Sul-Americana até ele já inscreveu os outros jogadores, mas a Copa do Brasil ficou muito pendente realmente, né? Tem até uma sugestão que muita gente tem feito para a CBF, é realmente estender ou permitir trocas, como a Sul-Americana permite, a Libertadores permite, porque uma competição que arrasta no ano inteiro, ela te limita muito se acaba a inscrição lá em abril, maio, né? Eu penso que, mediante o calendário brasileiro, que é super cheio,
essas coisas deveriam ser facilitadas. Não deveriam ser tão restritas assim. Com certeza. Elas teriam que ser da possibilidade de você ter o que você tem, ou o que você trouxe. E às vezes você está vendo aí essa situação que tem mostrado muito disso. E eu penso, Silvério, o pior que estiver o Fluminense, se ele estiver numa pior até lá, contra o Flamengo ele joga uma partida que você o põe lá em cima, porque é clássico do futebol carioca, é clássico de disputa de vaga para a Sul-Americana. É uma coisa inédita entre as duas equipes nessa disputa. Isso vai gerar entre a imprensa, os torcedores, uma alfinetada muito grande nas equipes para que elas façam um clássico totalmente acima, às vezes até dos jogos que eles têm feito. Não sabemos se o Fluminense estará subindo, estará lá em cima já no momento que chegar o dia dos jogos, ou se ele estará mantendo aí uma briga para a parte de baixo. Tem que melhorar muito. O próprio Abel disse na coletiva que ele errou na escalação do time. Ele se propôs que o erro da derrota contra o Palmeiras, não jogar tão bem contra o Palmeiras, foi da forma que ele pôs o time em campo e escalou o time. Tudo bem, mas também de um treinador que acertou muito mais. Porque o ano passado a campanha do Fluminense foi perigosíssima. E o Abel pegou o mesmo Fluminense e trouxe ele a disputas e muitos jogos foram memoráveis aí, de um time com a meninada que já tem projeto para alguns sair até do Fluminense. Com certeza. E o Fluminense, né, a gente está falando das dificuldades, mas o Fluminense é um time que já mostrou potencial nessa temporada, virou o turno brigando pela Libertadores, estava bem pertinho do G6 ali. A gente falava sobre o Avaí, que subiu, né, de desempenho no segundo turno. O Fluminense é o contrário, o Fluminense tem a terceira pior campanha do retorno, à frente apenas do Curitiba e do Sport. Mas também passa pela baixa ou baixo desempenho de alguns jogadores. O Douglas, né, que está vendido praticamente para o PSG, aí por valor quase 40 milhões de reais. São jogadores, o Douglas que está se recuperando de lesão, o Sornosa também, que voltou há pouco tempo. Ficou lesionado 4 vezes, né? Mas são jogadores, como você já citou aí, né, Martins? A gente tem praticamente um mês até o primeiro confronto da Sul-Americana, que se chegarem inteiros... Para a Sul-Americana dá uma folga muito grande e um repensamento da competição, que é uma novidade e que é uma competição diferente, que vai motivar a ter uma emoção muito maior. E você é muito bom você ganhar um clássico, né, quando você não está tão bem assim. Eu acredito que não dá para responder tanto o que será esse jogo pela Sul-Americana, porque a distância não permite isso, entendeu? Tá e certo. Apenas você tem um jogo que atravessa do Campeonato Brasileiro logo daqui 2 semanas. Bacana. Falando agora sobre o Botafogo, Zacarias Fernandes, que estava meio de ressaca, né? Havia muita dúvida como o Botafogo encararia a eliminação na Libertadores da América. Na quarta-feira passada, o Botafogo perdeu para o Grêmio por 1-0 e foi eliminado da Libertadores, que era o grande projeto do time nessa temporada. Parou dúvidas, né, sobre se o Botafogo já precisaria de muito tempo para se recuperar. A vitória fora de casa, um jogo duríssimo contra o Curitiba por 3-2, pelo menos foi um bom presságio, né, para mostrar que o Botafogo está firme na competição e está na 6ª colocação agora, Zacarias. É verdade, Silvério. Antes de comentar o Botafogo, eu gostaria que você me permitisse mandar uns abraços aqui. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do grupo Fábio Rani Banda, né, em especial para o Jorginho, que faz parte do grupo lá. Eles estão preparando um CD de forró e pedir uma oportunidade, assim que for possível, que tiver pronto o trabalho deles e trazer aqui para mostrar o trabalho deles. E eu falei que eu ia comunicar a você, que é o nosso diretor, esta causa, para que a gente possa de alguma forma poder ajudar. E também para a Tamara Vilela e o Tiago Vilela, com a dona Luzia Vilela lá no Santo Antônio, nos acompanhando diariamente em todo o programa. Um forte abraço aí para vocês, obrigado por nos assistir. Com relação ao Botafogo, Silvério, eu também fiquei com esse pressentimento de que ao perder a vaga na Libertadores da América, o Botafogo iria sofrer com o desentrosamento da sua equipe de alguma forma, principalmente psicológica, e depois iria pagar caro com a queda na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas, felizmente, para nós botafoguenses, o Botafogo está mantendo, né, o seu conjunto e a sua produção dentro da competição. A vitória diante do Curitiba prova isso. Foi um jogo bastante difícil na casa do adversário, que o Gatito Fernandes pegou o pênalti antes de o Curitiba fazer 1-0, se faz 2-0, automaticamente ia dificultar muito mais para o Botafogo, mas no resumo de tudo, o Botafogo fez um grande resultado, somou 3 pontos importantes na tabela de classificação e agora buscar de novo esta vaga e na próxima Libertadores depende muito mais do Botafogo do que de qualquer outra coisa. Vamos torcer para que isso aconteça e que o Botafogo possa continuar fazendo uma boa campanha, que certamente, fazendo uma boa campanha,
esta classificação para a Libertadores do ano que vem virá. Bacana demais. Falar rapidamente, a gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar falando de Campeonato Brasileiro, inclusive com os resultados, né? A vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Atlético Goianiense fora de casa e a derrota do Galo. O Atlético perdeu de novo em casa, mais uma derrota no Independência, foi derrotado dessa vez pelo Vitória por 3-1, derrota essa que causou a eliminação, a demissão do treinador Rogério Micali. De alguma forma é eliminação também, né? Tá eliminado do Galo, pelo menos por agora. Rogério Micali não é mais treinador do Atlético e já tem um nome favorito. Daqui a pouco a gente vai repercutir. Fique aí que a gente volta já já. Tá certo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Esporte e Atividade, agradecendo mais uma vez a audiência de todos, muitas mensagens chegando pra gente, a gente agradece muito, tá, gente? Às vezes não vai dar pra gente ler todas, mas podem ficar tranquilos que os nomes serão anotados, tá? Pro sorteio, muita gente perguntando também como faz para participar do sorteio, apenas manda o telefone já tá na tela, manda o WhatsApp com o seu nome, o nome do pessoal que tá assistindo com você aí também, vai ser um prazer anotar o seu nome pro sorteio posterior. Deixa eu registrar aqui alguns abraços, né, que não podem passar despercebidos, mandar um grande abraço aí pro nosso companheiro Fábio Braga e pro Gurgel Bani, eles estão assistindo ao nosso programa, Gurgel e Fábio, o velho conhecido nosso que precisa visitar a gente também, né? Porque estamos sentindo saudade dele, a gente encontra muito em campos, né? Nos campos de futebol. E o Gurgel também, vai ser um prazer recebê-lo aqui. O Gurgel, de tanta história, né, na imprensa esportiva de Muriaé. É um prazer ter a audiência de vocês. Mandar um abraço também pro seu Josué e pra dona Janilda, que estão acompanhando o nosso programa. Perdão a vocês, tá, gente? Sobre a questão do telefone. Hoje, mais uma vez, a gente não está recebendo chamadas, então apenas participações pelo WhatsApp. Mas eu vi que o seu Josué tentou ligar aqui. A gente agradece a sua audiência. Estou anotando o seu nome pro sorteio, tá, o seu Josué? Daqui a pouco o seu Vasco joga, né? Vamos ver qual vai ser o resultado diante do Sport. A gente agradece aí a audiência do senhor. A gente sabe que o senhor tá ligadinho na gente. A gente pede desculpa de não poder hoje ter o telefone para o senhor participar como o senhor merece, como o senhor deveria. Como é que é? Vai demorar um pouco, vai ser só hoje não. Não, a gente vai tentar resolver isso aí, é porque a Carol tá com uma licença maternidade praticamente, apesar de quase que eu já dei licença maternidade semana passada, quase tirei hoje, mas ela continua, estendeu mais um pouquinho a licença da Carol, mas você pode continuar participando, o telefone está na tela, 988-596261, para você mandar mensagem pelo WhatsApp, manda sua sugestão, o seu comentário, a sua pergunta para o nosso programa, e a gente vai anotar o nome também para o sorteio que vai acontecer no final do programa de hoje. A gente vai tentar fazer um programa um pouquinho mais curto, tá, gente? Para terminar, antes de começar o jogo do Tombense. O jogo do Tombense vai ser transmitido, né, para todo o Brasil pelo Esporte Interativo. Então a gente quer também acompanhar o jogo, né? Até por conta disso também. A gente vai acabar o programa um pouquinho antes, minutos antes de começar, para dar a oportunidade de você que está acompanhando a gente também ter essa oportunidade de acompanhar o jogo do Tombense. Estaremos na torcida. Tá difícil, mas não tá impossível. Vamos comentar do Tombense daqui a pouco. No último bloco, né, no final do último bloco, Zacarias, a gente falava sobre a situação do Atlético Mineiro, que demitiu o técnico Rogério Micali, já é a segunda troca de treinador, né? A gente lembra que começou com o Roger Machado. Agora o Micali, que também durou menos de 2 meses, são 13 jogos, 5 vitórias, 5 derrotas muito rápido, né? E 3 empates, muito rápido, né? Menos de 2 meses. E o nome favorito, Zacarias Fernandes, pelo menos especulado na imprensa, é Oswaldo de Oliveira, ex-treinador do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, Fluminense. Cruzeiro, foi para todo Kashima antes. Ele não foi treinador do Atlético ainda, né? Salvo engano. Não, Atlético não. Do Galo, não. É um nome que te agrada, Zacarias? 2 perguntas, vai, 2 em uma. Primeiro, a demissão do Micali foi justa? E a pergunta número 2, se o Oswaldo de Oliveira seria o melhor nome disponível no mercado? Olha, o técnico Oswaldo de Oliveira, antes, porém, deixa eu fazer uma observação aqui, né? Vamos aproveitar que nós estamos com um tempinho aí, que nós não temos convidado. Algumas coisas me chamam a atenção. Você dizer que o Fábio é um velho conhecido, ele vai puxar a sua orelha, não sei se é pelo velho ou pelo conhecido, né? E também aproveitar que incluir nesse abraço aí o abraço do Pedrinho e da dona Cristiane, que também nos acompanham, né? Que também nos acompanham. E dizer o seguinte, velho, que o técnico Oswaldo de Oliveira, ele tem, se você olhar as conquistas dele, ele foi um técnico que teve boas conquistas aí no seu currículo. E automaticamente ele seria um técnico mais experiente para o Atlético Mineiro, que tentou o Roger Machado,
que era bastante jovem, que tentou o Micali, que também estava no mesmo patamar, e o Oswaldo de Oliveira poderá acrescentar uma certa experiência de conhecimento que ele tem no time, no grupo do Atlético para o restante desse ano de 2017, já que a proposta do Atlético é um técnico que feche o ano de 2017 para depois pensar num futuro próximo e quem sabe numa renovação. Agora, um detalhe com relação ao Atlético Mineiro, se pegarmos aí as gravações de outras oportunidades que eu fui perguntado sobre isso, eu ainda continuo com a mesma visão. O que falta para o Atlético Mineiro é um jogador de meio campo organizador de jogo, que o Atlético não tem. O Atlético tem o Casares, o Atlético tem um outro que coloca lá no lugar do Casares, mas são todos jogadores de velocidade, de movimentação, mas não são pensadores. E quem tem uns homens lá na frente, como o Luan, como o Robinho, como o Fred, como o Rafael Moura, o Rimé, que são finalizadores, e o Luan e o Robinho são dois jogadores de boa qualidade pelo lado, além do Otero também, que pode fazer esse papel, o Atlético precisa de um homem que pensa. E por não ter um homem que pensa, está pagando esse tempo todo o preço que a gente está vendo aí. Tá certo, então o Atlético Mineiro ainda não anunciou seu novo treinador, como a gente disse, Oswaldo de Oliveira é o nome em pauta, e o portal UOL divulgou agora há pouco que o Atlético Mineiro quer fechar um contrato até o final de 2017 com o novo treinador, para que em 2018 ele vai pensar, ou ele está tentando trazer o Cuca, né, que foi o campeão da Libertadores em 2013, atual técnico do Palmeiras, que seria o sonho de consumo da diretoria do Atlético, trazer o Cuca, por isso o novo treinador seria até o final de 2017. Vamos aguardar aí no próximo programa, né, na segunda que vem, provavelmente já teremos aí uma novidade com isso. O Atlético que só joga no final de semana, então tem essa semana inteira aí para decidir, para definir um novo treinador. Vamos ver se pro final de semana vai com interino ou não. Agora você imagina, Silveira, apenas por mais um detalhe. Agora você imagina contratar um cara que só vai estar empregado até o final do ano. Quem é que vai querer pegar esse abacaxi para descascar? Treinador renomado igual o Oswaldo de Oliveira, querendo ou não, vem de trabalhos ruins, mas que tem um nome, né, um nome já feito no mercado nacional, é difícil, né, ele aceitar uma situação dessa, mas também depende, né, eu quero o Cuca, mas aí você vai conversar com o treinador, ele não vai, às vezes ele não vai dar nenhuma chance, não vai dar nenhuma expectativa, então você já fecha, né, já vai pro plano B imediatamente, não só pro final do ano, até pensando num contrato mais longo. E o Atlético, Silvério, que no início da competição era tido como um dos melhores plantel do campeonato. Verdade. Seria supostamente um dos que iria brigar pelo título. Só que não encaixou em momento algum com o Roger e nem encaixou com o Micali, nem se fala, foi muito pouco. Micali foi uma situação que você vê que o Atlético continuou sendo ruim, não mantendo regularidade, e que o Micali pagou com menos de 2 meses, né? Ia completar 2 meses amanhã, que ele assumiu o Atlético e tiraram o Micali. O Oswaldo, que vocês estão falando, você e o Zacarias falando do Oswaldo, o Oswaldo tem um currículo bem extenso pelos clubes que passou, das competições conquistadas, né, principalmente aquele Mundial de 2000 com o Corinthians, mas vai encontrar uma situação muito difícil de um time que não é organizado em campo, que tem um bom plantel, mas que não consegue formar um time. E que jogadores estão muito em baixa, né? O Robinho ontem nem entrou, né? O Robinho é banco e nem é nem opção entre os três que foram... entraram no campo, né, substituindo. O Robinho teve uma queda de desempenho muito grande, né, do ano passado, ele estava voando, estava realmente muito bem para esse ano. O próprio Fred, né, que fez muitos gols no primeiro semestre, agora a fonte parece estar secando, então deu uma parada também. O Atlético, as contratações não encaixaram, né, o Marlone não encaixou do jeito que se imaginava. O Marlone ontem foi usado, né, o Marlone, ontem ele entrou, mas só tem uma coisa, nós não vimos o Marlone ainda igual atuou no Vasco, onde chamou a atenção. Nós não vimos o Marlone atuar, nem no próprio Cruzeiro, que tinha um timaço que foi Ele atuou melhor, mais ou menos no esporte. Então a gente fica pensando. Agora, uma das coisas que me chama a atenção, Silvério, desse time do Atlético, quando nós falamos do Fred, falamos do Robinho, é que eu acho interessante como que os jogadores com as experiências tão grandes, igual o Robinho, principalmente internacional, o próprio Fred, chega ao ponto de não poder nem ser escalado num time que está tão embaixo, porque é um time que não consegue vencer. Nem dentro do outro, onde caía, estava morto, né? Tinha esse slogan da própria torcida. É difícil. Eu acho que quem pegar o Atlético está pegando uma situação muito difícil. Eu disse para o Zacarias no programa das 5 horas o seguinte: pode até chegar alguém e a coisa está tudo certinho. Mas isso é um acontecimento. Porque o trabalho que vai ser feito pelo treinador
pelos jogos que tem, e a intensidade brasileira vai até o final, você não vai ter aquilo que você tem de dentro para pôr nesse time. Vai ser mais na conversa, mais naqueles que estão melhor fisicamente, e você vai ter que ir pondo para jogar e ver até onde vai. Você vê, chegou um ponto, Zacarias, eu olhando a situação do jogo de ontem, que você tem jogadores jovens na zaga do Atlético, mas quem corresponde, mas não aguenta tanto, mas é o Leonardo Silva. Mas ontem fez uma partida péssima o Leonardo Silva, né? Tudo bem, mas se você vê, pela situação, briga lá na frente, tenta brigar. Olha, você vê que aquele garoto estava tão bem, o Gabriel, né? Andou dando pichotada para todo lado, já não falam tanto. O outro que entrava com 2 nomes, jogou aqui contra o Tombense. Felipe Santana? Um que entrou aqui. O Felipe Santana, mas o Felipe Santana... mas pelo amor, né? Chegou com muito status, mas não mostrou nada. Então, tudo que foi feito pelo Atlético, tem um jogador no Atlético que eu, no meu ponto de vista, eu teria no time, que é jogador de lado, porque ele é decisivo na bola parada, e bola parada sobra muito para poder. O Otero ontem já ia mudando o curso. Tem uma força impressionante. E pontaria, né? E a reserva do Atlético de um time que não consegue jogar. É isso, e o Otero que fez um dos gols mais bonitos da história do Soares de Azevedo, né? Aquele contra o Tombense, o terceiro gol, né? A bola que veio do lado esquerdo do Danilo, ele dominou e bateu. Realmente um golaço do Otero, que realmente também caiu de desempenho. Então essa é a situação do Galo, que além de estar mal, vê o Cruzeiro bem. O Cruzeiro... Houve uma inversão, né? O Cruzeiro na final da Copa do Brasil, e mesmo no Campeonato Brasileiro, Luiz Martins, ele escalou um time reserva contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, venceu por 2-1, mas o pensamento todo ele é voltado para a final da Copa do Brasil, obviamente. Mas você vê o time reserva que o Cruzeiro escalou. Ele tinha um Rafinha, que joga muito, e tem o Arrascaeta que... O Arrascaeta até para ganhar ritmo, né? Muito bom jogador. A passada que ele dá, os passos dele, a chegada dele na área. Então, quer dizer, o Cruzeiro mostrou nesse time mesclado jogadores que ele vai usar no jogo seguinte, nem que seja para o segundo tempo, que são jogadores que podem resolver a situação, principalmente o Arrascaeta. Então não foi novidade para mim, o Cruzeiro tem encontrado a vitória em cima do Atlético Goianiense, que a cada dia que passa está cada vez mais perto. Tá certo. Então, a classificação de momento, tá lembrando que pro pessoal que está assistindo ao vivo na noite dessa segunda-feira, daqui a pouco, às 8 horas da noite, o Vasco da Gama entra em campo contra o Sport. O jogo vai acontecer no Recife. Eu falo para quem está assistindo à noite, porque a gente tem a reprise na terça-feira. Então, desculpe aí o pessoal, a gente sempre tá falando, Tombense joga daqui a pouco, então a gente pede desculpa sempre por isso, mas o pessoal que está assistindo ao vivo também. Então, sem esse jogo ainda, são praticamente 25 rodadas completas já disputadas. O Corinthians, apesar de tudo, né, apesar dessa campanha que vem ruim no segundo turno, continua líder com 54 pontos. Agora o segundo colocado é o Santos com 44, Grêmio terceiro com 43, o Palmeiras tem 43, o Cruzeiro 40 e o Botafogo 40, são os 6 primeiros colocados. O Flamengo tem 39 pontos, é o sétimo. O Vasco joga daqui a pouco, é o 10º com 31 pontos. O Fluminense é o 12º, também com 31 pontos. E na zona de rebaixamento, São Paulo 28, Ponte Preta 28, Coritiba 27 e o Atlético Goianiense aí na lanterna com apenas 22 pontos. Este, portanto, é o Campeonato Brasileiro da Série A. Zacarias Fernandes, então, pulando para a Copa do Brasil, quarta-feira, 9h45 da noite no Mineirão. Todas as atenções voltadas, né, para o Mineirão, a final entre Cruzeiro e Flamengo. A gente já debateu aqui, né, algumas semanas atrás, não tem favorito, qual que deve ser a postura, mas um elemento novo, né? Hoje foi sorteado o quarteto de arbitragem, quinteto, sexteto, tanta gente, a equipe de arbitragem, digamos assim, e o árbitro principal será o Luiz Flávio de Oliveira, com um agravante, Zaco. O Luiz Flávio de Oliveira estava lesionado até pouco tempo atrás, fez 2 jogos só, o América contra o Ceará, há 2 rodadas atrás da Série B, fez ontem, né, no domingo, Grêmio e Bahia, sendo que no jogo Grêmio e Bahia, o pênalti, né, que foi já nos acréscimos em favor da equipe baiana, que o Rodrigão converteu e o Bahia venceu por 1-0, foi um pênalti pra lá de polêmico, que eu achei que não foi nada. E o Luiz Flávio de Oliveira, que vem de contusão, apenas 2 jogos, foi escalado então para essa final da Copa do Brasil. Isso é um elemento a mais, Osaka, ele entra pressionado ainda mais pelo que vem acontecendo? Com certeza. Eu me arrisco a dizer, né, que é um risco a mais, sem trocadilho, o Luiz Flávio de Oliveira apitar um jogo dessa natureza. Porque vai ser um jogo bastante movimentado, vai ser um jogo bastante pegado, vai ser um jogo que não tem favorito para a conquista dessa Copa do Brasil.
Se o Flamengo ganhar lá dentro do Mineirão é absolutamente normal, porque tem time para isso. E se o Cruzeiro levar essa conquista do Cruzeiro, se por acaso acontecer, ela começou lá na cidade do Rio de Janeiro, quando o Cruzeiro não perdeu pro Flamengo. É fácil fazer esse tipo de análise, porque, por exemplo, voltamos um pouquinho mais atrás, até na mesma Copa do Brasil. O Botafogo não ganhou o Grêmio na cidade do Rio de Janeiro, saiu lá no Rio Grande do Sul. Na Copa do Brasil, no Flamengo, né? Não ganhou no Newton Santos e perdeu. O Botafogo não ganhou o Grêmio na Libertadores. Libertadores, perdão. Saiu lá no Rio Grande do Sul. Sim. Não ganhou o Flamengo no seu mando de campo na Copa do Brasil. Exato. Acabou saindo pelo próprio Flamengo e merecidamente, porque o Flamengo jogou mais. Essa que é a grande verdade. O Botafogo não jogou. O Botafogo ficou esperando levar lá pro Santo Gatito fazer os milagres e acabou não acontecendo, porque o Flamengo acabou vencendo o jogo e levando o jogo para si. E esse jogo do Flamengo e Cruzeiro, eu acho que a única coisa que pode ser desfavorável ao Flamengo é o fato do Flamengo não ter feito o resultado na cidade do Rio de Janeiro. Com isso, automaticamente deixa o Cruzeiro ligeiramente melhor para buscar esse resultado, porque joga em casa, no calor da torcida, com a torcida empurrando, com todo mundo ali naquele ambiente absolutamente favorável. Não que o Flamengo não esteja também num ambiente favorável, pois afinal de contas são profissionais. E profissional, por mais que o ambiente seja desfavorável, ele tem que saber levar aquilo de uma maneira bem inteligente para que ele não pague o preço depois. E aí não tem favorito. O Luiz Flávio de Oliveira, como juiz dessa partida, eu particularmente, para os jogos, costumo dizer para o comentarista Luiz Martins e até mesmo para você, para os jogos de times do Rio de Janeiro contra em jogos que juiz de São Paulo apitam, dificilmente dá certo. Lá uma vez ou outra dá certo, mas a grande maioria não dá certo. Vamos torcer para que esse seja um dia que o Luiz Flávio de Oliveira esteja perfeito e que saia campeão, o melhor dos dois. Tá certo. E, Luiz Martins, a grande dúvida na escalação do Flamengo é a presença ou não do Everton. Vamos lembrar que o Flamengo já definiu o goleiro, que é o Muralha, né? Ia ter uma dúvida se o Thiago não tivesse se contundido. Ia talvez carregar essa dúvida até os vestiários, se ia ser com o Thiago ou com o Muralha. O Muralha vai ser escalado e a torcida está fazendo questão de dar moral pro goleiro, né? O goleiro que pode ser decisivo, né, nessa final. E também vai ter a volta do Guerreiro, né, que é uma volta muito importante, desfalcou no primeiro jogo, mas a grande dúvida é do Everton. O Everton está se recuperando, está fazendo um tratamento intensivo para jogar quarta-feira. O Everton, se não tiver 100%, mas o Everton, vamos dizer, uns 80%, vale a pena arriscar pela qualidade do jogador e pela opção de velocidade que ele é, Martins, ou você não arriscaria com o Everton? 80% não, se tiver 80% dá. Aí o jogador tá... Nem todos chegam a 100%, né? 80% tá bom. O Everton é um jogador, pela segunda passagem pelo Flamengo, ele identificou demais com o Flamengo. Ele é um dos jogadores que vai deixar seu nome escrito na história do Flamengo, porque ele briga muito pelos jogos que ele está, ele briga muito para buscar essa vitória do Flamengo. E é um jogador que o tempo todo, o Silvério, ele ajuda muito o setor defensivo e ajuda também o setor de frente. É um jogador que faz muita falta ao Flamengo naquela jogada que o Flamengo cria pela esquerda com ele. E se ele chegar aos 80, naturalmente ele tem que ir para o jogo. Tá certo, o Everton está se recuperando de uma lesão grau 2, né, que é uma lesão enjoada na panturrilha direita. Ele se contundiu contra a Chapecoense lá na Arena Condá pela Sul-Americana. Então vai levar essa dúvida provavelmente até os vestiários lá do Mineirão, o técnico Reinaldo Rueda. Então lembrando, quarta-feira, 9h45 da noite, vai ser definido o campeão de 2017 da Copa do Brasil. Ou o Cruzeiro conquista sua quinta taça da competição, ou o Flamengo leva pela quarta vez. Então, tem quem escapa, né? São muitos títulos em jogo. É um ou outro. Agora, eu tenho convicção, né, de que será um jogo desde um muito pegado ou de um jogo em que alguém vai encaixar e vai chegar a fazer o placar à frente e vai manter. Eu acredito que o que mais vão brigar para que não seja nas penalidades. Apesar que o Fábio é um perigo nos pênaltis que pega, né? O Fábio é bom pegador de pênalti. E sempre é bom lembrar que não tem saldo qualificado, tá? Apesar do 1-1 no Rio de Janeiro, não tem o Cruzeiro a vantagem, por exemplo, do 0-0, porque o saldo qualificado não vale na final da Copa do Brasil. A gente vai para o nosso último intervalo de hoje, daqui a pouco a gente volta com o último bloco, ainda falando um pouquinho de Copa do Brasil, mas falando muito sobre o Tombense, que daqui a pouco vai enfrentar o CSA
pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Tombense definindo o seu futuro na noite desta segunda-feira. Fique aí que a gente volta já. Ok, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Esporte e Atividade de hoje. Agradecendo sempre, né, mais uma vez a sua audiência, seja pelo canal 7 em Muriaé e região, pela internet no site redeatividade.com.br ou pela nossa live do Facebook. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Continue participando, tem ainda mais um tempinho ainda de programa. Pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 988596261. A gente está anotando aqui todos os nomes, tá? A gente vai sortear no final do programa de hoje. Temos como prêmios um par de ingressos para o Cine Veredas, 2 prêmios da Cozinha do Nery. Na noite de hoje temos um almoço Marmitex e também uma batata recheada. Temos ainda um carimbo do Rei dos Carimbos e também 2 prêmios do restaurante Sesc Serra do Sol, uma picanha na pedra e também um rodízio de comida de boteco. Portanto, participe conosco, mande mensagem pelo WhatsApp. Eu peço desculpa que às vezes não vai dar tempo de a gente ler todas as mensagens. A gente agradece demais a participação de todos, né? O Fernando Firmino, né, o Chapocão, que mandou o recado dele, o Ronaldo Cabral, que lembrou, né, desejando aí um feliz dia de radialista, que foi na sexta-feira, né, o repasso para Zacarias Fernandes e Luiz Martins também. Nome também do Fábio Braga e do Gurgi Albani, né, que estão nos acompanhando, radialistas também como nós. O pessoal que está participando também, a Valdirene Matos lá no João VI, o Jorge Tureta no bairro da Barra, ele perguntou sobre quando que o Pereira chega no Nacional. Olha, o Pereira foi apresentado, né? Foi apresentado à imprensa e o planejamento era de que o Nacional começasse já. Primeiro eles falaram agosto, isso foi sendo adiado, mas tem aí a expectativa de começar uma seletiva, uma espécie de observação de jogadores de Muriaé e região, para escolher aí, selecionar alguns atletas para o módulo 2 do ano que vem. Mas o certo é que o Pereira é o treinador para o módulo 2, ele foi apresentado, né, pela diretoria, e a gente não tem essa data precisa de quando os trabalhos irão começar efetivamente, mas algumas coisas já vão sendo definidas. A gente sabe que nomes estão sendo sondados, de reforços, enfim. Um nome que está certo também na comissão técnica é do Hugo Rodrigues, né, que foi o preparador de goleiros nas últimas 2 temporadas e vai permanecer também para o ano de 2018. Inclusive, o Hugo Rodrigues será o nosso convidado da semana que vem aqui no Esporte e Atividade. Conversamos com ele até para ele vir hoje, mas ele tinha um compromisso. Então, na segunda que vem, o Hugo Rodrigues, que vai fazer parte mais uma vez da comissão técnica do NAC, vai ser o nosso convidado no Esporte e Atividade. Então, Jorge, eu não tenho como te precisar exatamente quando começará o trabalho já com o Pereira, mas a gente sabe que é o treinador e que as coisas estão andando, que ele está fazendo um trabalho grande de observação de atletas nessa segunda divisão do Campeonato Mineiro, e a gente fica desde já nessa torcida para que tudo dê certo, Martins. E o Jorge Tureta, o Silvério, que é nacionalino, perde um jogo do Nacional, e vascaíno, torcedor do Vasco, que joga daqui a pouco, né, Jorge? Jorge foi colega de aula, hoje... Não, a gente conversa muito sobre o Nacional toda a vida. Não, e o Jorge é uma característica, que ele é nacionalino, está em todo jogo do Nacional, isso, mas é um esportista nato. Em todo evento, tem final de amador, tem jogo de amador, ele está sempre participando, é muito legal. Ele tem uma participação e conhece, né? Com certeza. O que está procurando, o que está vendo. A gente troca muita ideia. Bacana, bacana demais. Então a gente agradece a audiência de todo mundo. Vamos falar agora sobre o Tombense, tá? Alguns recados também chegando sobre o Tombense. O Marcelo do bairro Coleti perguntando quais são as chances do Tombense subir para a Série B. Olha, respondendo não só ao Marcelo, a todo mundo, né? Falando sobre o Tombense. É o jogo de volta nesta noite de segunda-feira. O primeiro jogo foi realizado em Tombos e o Tombense perdeu por 2-0 para o CSA. O jogo agora acontecendo, começa às 8h30 da noite dessa segunda, lá no Rei Pelé. Todos os 17 mil ingressos colocados à venda foram vendidos, então é casa cheia. Muita pressão contra o Tombense, que além da pressão de jogar fora de casa, tem a pressão do resultado, né, adverso do primeiro jogo. Em meio a tudo isso, ô Martins, as notícias parecem ser todas ruins, né? Tudo conspirar contra. Mas ainda dá para acreditar no Tombense, fazer essa reviravolta lá e calar o Rei Pelé? Olha, isso aí, o jogo, o futebol, ele sempre traz esse lado que a gente pensa que já está tudo vencido, já está tudo acabado e acaba acontecendo um resultado que boa parte não esperava. O Tombense, o Silvério, CSA, Fortaleza, Sampaio, essas equipes que ficaram e as outras, eles estão no mesmo nível. Você vê que o Moacir Júnior estava no Cuiabá, o Surian estava no Volta Redonda, aqui o Cabral, o Ayrton lá
no Tupi, e as equipes têm o mesmo nível, entendeu? Então a gente fica pensando o seguinte, se você olhar por equipe, não, mas se você olhar de uma equipe que tem, eles chegaram com um handicap maior do que o Tombense, porque menos vazado, né? Teve mais gols, também tem uma proximidade do seu artilheiro ao Marcos, que é o segundo artilheiro, o deles tem 6, o Marcos tem 8, e eles manteram uma regularidade muito maior do que o Tombense na competição, venceram bem, né? O Tombense teve dificuldade em alguns jogos para vencer aqui. Eles perderam só 2 jogos. Perderam só 2 jogos, então eles têm uma regularidade. Mas mesmo assim, a gente vê o nível dos jogadores do Tombense e do CSA, não tem assim disparidade, eu não vejo. Você vê que tem o Everton Maradona, que é um fracasso, tem que falar, e eles têm o Boquita, que é um jogador que fez o segundo gol. Agora, o que precisa o Tombense, respondendo a pergunta, vencer por 2-0 para ir para as penalidades ou 3-0 para matar o pênalti e trazer o resultado. É muito difícil. Primeiro que o Tombense perdeu uma grande oportunidade de em casa fazer um bom resultado. Nós esperávamos que, a gente que acompanhou o Tombense nessa trajetória todinha, nós esperávamos que o Tombense em casa fizesse um bom resultado, com todas essas regularidades que o CSA teve. Nós esperávamos que o Tombense trouxesse dentro de casa um bom resultado e fosse para lá com um resultado bom e brigasse por ele lá. É muito difícil. Para reverter isso, velho, tem que jogar tudo, mas tudo que não jogou. Tá certo. E Zacarias Fernandes, pelo menos as boas notícias do Tombense são alguns retornos, né? O Marcelo, lateral direito, retorna de suspensão, assim como o Max, que é a grande esperança, talvez, do Tombense, né, de fazer algo diferente da primeira partida, é a do Max, né, centroavante, com 8 gols no campeonato. E tem aí a dúvida se o Denis, né, que é o lateral esquerdo que vinha sendo titular e se contundiu, ele já está recuperado, mas talvez até pelo ritmo de jogo, a dúvida se começa o Denis ou o Wellington, né, que é atacante, vem sendo improvisado na lateral. Esses 3, talvez 3 ou mais 2 reforços já confirmados, são suficientes para o Tombense tentar lá surpreender, Zaca? Olha, Silvéria, as presenças do Marcelo, lateral direito, e do Max, centroavante, no jogo dessa noite, são muito importantes para o Tombense. Primeiro porque o Marcelo é um lateral direito que arrisca muito no ataque. E o Max é um finalizador. Se essa bola chegar com qualidade para ele, ele pode fazer os gols que o Tombense precisa para garantir a sua classificação ou que, na pior das hipóteses, levar para os pênaltis. Mas é preciso que essa bola chegue com qualidade para ele. E com relação à lateral esquerda, o Denis está voltando de lesão, provavelmente deverá sentir a falta de ritmo de jogo e deveria ser uma opção, talvez, quem sabe, para o segundo tempo. Mas o que preocupa, e o comentarista Luiz Martins disse isso lá no programa Atividade Esportes, que o Wellington não foi um bom lateral no jogo passado. Ele levou muitas bolas no seu setor, não foi combativo como já foi de outras vezes e muito menos conseguiu ir no apoio como ele, que é um jogador atacante improvisado de lateral, costuma fazer. E com isso o Tombense então ficou muito dependente, se não bastasse tudo isso, a expulsão também, né, do seu jogador de meio campo, que tirou ele da partida de hoje e certamente vai fazer falta. É muito arriscado você dizer qualquer prognóstico que possa dar uma qualificação exata do que o Tombense poderá fazer no jogo de hoje. Se o Tombense botar um gol logo no começo da partida, até os 20 minutos mais ou menos, que é o tempo de jogo que o CSA precisa para acalmar os seus ânimos, para poder ter um equilíbrio emocional que deve estar bastante alto no começo do jogo pela presença da torcida, o Tombense tem grandes possibilidades de fazer um resultado que possa dar a ele a razão de continuar sonhando com a Série B. Mas se não fizer, se tomar um gol do CSA lá, aí fazer o 4 acabou. Tá certo. A Série C do Campeonato Brasileiro, que tem, além desse confronto entre CSA e Tombense daqui a pouco, ou já teve, né, outros 3 confrontos. No sábado, o Sampaio Corrêa empatou com a Volta Redonda por 1-1, como tinha vencido o primeiro jogo em Volta Redonda por 1-0. O Sampaio tá de volta, né? Caiu no ano passado para a Série C, já voltou para a Série B. No sábado também o Tupi recebeu o Fortaleza em Juiz de Fora, venceu por 1-0, mas tinha perdido lá no Ceará por 2-0, então deu Fortaleza na próxima fase. Depois de 8 anos,
o Fortaleza está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro e neste domingo o São Bento segurou um empate em 0-0 com Confiança, tinha vencido lá no em Sergipe por 2-0 e o São Bento também está na Série B. Portanto, Sampaio Corrêa, Fortaleza e São Bento já garantiram a sua vaga, a última vaga nas semifinais da Série C e consequentemente na Série B em 2018. A última vaga fica entre CSA e Tombense. Luiz Martins, a arbitragem muito contestada, né, no pessoal do Tupi, que está na bronca com Marcelo de Lima Henrique, e o árbitro para a partida desta noite do Tombense é o Péricles Bassols, outro também da Federação Carioca. É mais uma preocupação, vai. Veja bem, o jogo do Tupi, Silvério, com tudo que aconteceu, o Tupi teve um gol. Pelo menos até agora. E o pênalti, né? Ele teve um pênalti. Eu sinceramente, aquilo ali mudava a história. Mudava a história. Ia ter que pelo menos ir pro pênalti. E pênalti você sabe, né? É categoria. Se tiver categoria, adeus. E o Marcelo Lima Henrique é meio complicado toda a vida, né? Sempre foi, né? Sempre foi complicado. E o Péricles Bassols hoje tem uma situação muito difícil. Ele é um árbitro carioca e tem 2 bandeiras que são pernambucanos. Ele vai ter que dar um show. Qual o show que o Péricles Bassols tem que dar? De apenas se preocupar com a regra do jogo. Saber como controlar o jogo se ele começar alto. Ontem no jogo do Confiança com o São Bento, o time do Confiança, que me desculpe, Frontini, né? É aquele argentino? Exatamente. Frontini deu uma entrevista falando muito mal do Paulo Roberto Santos, né? O técnico que ele arma time para fazer antijogo e que ele sempre armou time assim. Olha, pelo contrário, o time do São Bento sempre esteve mais perto do gol do que o Confiança, que veio para brigar por 2 gols, pelo menos. Confiança foi um time que bateu muito, cara. Bateu mesmo, bateu muito. E o Confiança fez o de errado, Silvério, foi lá no Norival Batista, que ele deu 2 gols, foi dado 2 gols. Falharam no primeiro e no segundo, que o centroavante fez lá, o Cavalo lá, o centroavante do São Bento, ele não estava nem esperando quando rolaram a bola para ele só tirou do marcador e tocou do lado. E eu não vi tanto assim não, eu vi um São Bento que não conseguiu furar bloqueio, mas um São Bento que jogou pelo resultado obtido no domingo. E as arbitragens, Deus me perdoe, né? A gente fica falando aqui toda hora, os caras devem até pensar que a gente está marcando para falar de arbitragem. Não, elas têm muito, mas muito deixado a desejar. E o Bassols, tomara que ele faça uma arbitragem, tomara que feche hoje esse jogo lá em Maceió e não tenha aí nenhum problema de você ter que comentar de arbitragem. E sim, para aquele que tiver mérito de assegurar a classificação, de trazer a classificação, e que nós vamos ter o prazer de chegar aqui e falar de que foi realmente e verdadeiramente merecido. Tá certo, então estamos na torcida pelo Tombense, né? O Tombense que joga o seu destino, não é fácil, mas vamos acreditar, né? Como torcedores... Não tem nada impossível, né? Acompanhamos o Tombense, né? A gente sempre fala isso, porque o Tombense fez 10 partidas em tombos e a atividade esteve em 9, só não esteve na primeira, que tinha o jogo do Nacional também aqui contra o Betinense, então naturalmente a gente deu a preferência ao Nacional, mas o Tombense é o segundo time do nosso coração aqui, porque é da nossa região, estamos na torcida para que dê tudo certo, sabendo das dificuldades. O primeiro jogo não foi como todo mundo esperava, mas vamos ver, né? Não pode desistir antes da hora, tem que lutar e ir até o fim lá. Tem que acreditar até o fim. Acreditar até o fim, não resta outra coisa a fazer. Falando agora rapidinho, tá, gente? Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, teve rodada neste final de semana. Inter de Minas 0, Atlético B 4, Democrata de 7 Lagoas 4, Ponte Nova 1, Ipatinga 3, Coimbra 0, resultado importante do Ipatinga. Poços de Caldas 2, União Luziense 1. A classificação tem o Ipatinga, novo líder da competição com 22 pontos. 22 pontos tem também o Coimbra. Na sequência, Democrata 19, Atlético B 18, Poços de Caldas 17, União Luziense 13. Ponte Nova estacionou no 9 pontos, Inter de Minas 1 e Betis nenhum ponto ganho. Na próxima rodada tem Ponte Nova contra o Betis, Ipatinga contra Inter de Minas, União Luziense contra o Atlético B e Coimbra versus a equipe do Democrata. Esta é a 2ª divisão do Campeonato Mineiro, que equivale à 3ª divisão estadual. Ipatinga se recuperando, né, Martins? Exatamente, nós falando isso, ele deu troco ao Coimbra da primeira fase, né? Perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0 e deu de 3, quer dizer, isso mostra
que a chegada do novo treinador surtiu efeito. O time não só ganha o jogo, como também faz gols, né? Não ganha por um placar mínimo. E isso mostra um crescimento do Ipatinga, que hoje, pelo saldo, é o primeiro colocado e poderá ir aumentando, né, a sua passagem e chegando mais próximo de um ano que vem jogar a segunda divisão. Tá certo, olha gente, muitas participações aqui no nosso programa de hoje, inclusive o pessoal do Facebook, anotei todos os nomes, o pessoal do WhatsApp, deixa eu me desculpar novamente se não deu para ler o seu recado, mas todos os nomes anotados, tá? Todos os recados foram, todos os nomes anotados para o nosso sorteio que vai acontecer agora. Hoje o programa um pouquinho mais curto, tá? Até por conta desse jogo do Tombense que começa logo mais, estaremos acompanhando e torcendo também. Deixa eu registrar aqui, abraço pro Geraldo do Planalto, né, que tá sempre participando conosco, o Célio do Gaspar também, né, que tá sempre mandando seus abraços. Na feira. O Juarez tá mandando um abraço pra você, dizer ele que vai vir aqui algum dia falar dos quase 3 mil gols dele. Faltam 8 gols, tá, Martins? Juarez, eu tenho falado em você aqui, eu falo com o Valderrama, onde o Juarez tirou os 3 mil gols, o Valderrama fica confirmando. Então, faltam 8. Você vai vir, mas não era 7, cara? Não, mas aí recortou. Juarez, prazerzão, tá? Saber que você tá vendo a gente, um grande parceiro, tá? A família toda, no Geraldo, a do Carmo que estudou comigo, né, que é a irmã do Valderrama, são todos eles, né, seu Zé, todos eles que foram meus conhecidos, são meus conhecidos aí. Um abração pra você, Juarez. Eu acredito que você está fazendo 3 mil gols mesmo. Tá certo. O Sérgio Camilo também do bairro Santa Luzia, mandando um abraço. Certa recuperação, né? Todo mundo Cruzeirense, essa já Cruzeirense. O meu tio Marcelo Machado tá lá em Rio das Ostras, está assistindo o programa, ele é cruzeirense também, vai torcer pelo Cruzeiro na final contra o Flamengo na quarta-feira. Então a gente vai pro nosso sorteio, tá, gente? Agradecemos demais todo mundo que mandou o seu recado. 49 nomes aqui pra gente sortear, Zacarias Fernandes. Vamos começar aí com um par de ingressos do Cine Veredas. O Cine Veredas que essa semana, lembrando que quem for sorteado para ganhar o par de ingressos do Cine Veredas, eu vou passar o nome diretamente para o pessoal da Veredas Kids, tá? Pode pegar o ingresso entre terça e quarta-feira na Veredas Kids e acompanhar lá, então, o filme da sua escolha. Tem 2 filmes em cartaz nessa semana, lembrando que a validade é até quarta-feira. O Que Será de Nós 2, né? Um filme infantil muito bom, por sinal, eu vi um. Tô querendo ver o 2, às 7 horas da noite e às 9 horas da noite continua a última semana de It, a Coisa. Então, O Que Será de Nós 2, às 7 horas da noite, It, a Coisa, às 9 horas, são os filmes em cartaz no Cine Veredas. Lembrando que nesta quinta-feira estreia o filme Polícia Federal, A Justiça é para Todos. É um filme que está fazendo muito sucesso, a história da Lava Jato está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Portanto, a partir de quinta-feira também no Cine Veredas, que fica no Mar Center Shop. Zacarias Fernandes, pedir a sua ajuda, o número de 1 a 49. Quem vai levar o par de ingressos do Cine Veredas? Aproveitar e mandar um abraço aqui a dona Valdirene com o Mauro e os filhos, o Maurinho e o Rafael, e o pessoal do Centro Visual que está lá nos acompanhando também. Mandar um abraço pro Ronaldo Cabral também, tá, gente? Ele tá lá assistindo a gente toda semana também, tá prestigiando. Botafoguense. Tá certo. E vamos pro 1 a 49. 41. 41 é o Flávio Raimundo da Silva, do bairro Santo Antônio. Flávio Raimundo da Silva, do bairro Santo Antônio, vai, portanto, levar o par de ingressos do Cine Veredas. Flávio, pode passar na Veredas Kids a partir dessa terça-feira, tá? Já vamos mandar o seu nome para lá e você só se apresentar, falar que, com um documento de identidade, falar que ganhou no programa Esporte Atividade, que eles vão, então, te entregar o par de ingressos do Cine Veredas. Passando rapidamente agora, o Luiz Martins, para um carimbo do Rei dos Carimbos, tá? O Rei dos Carimbos que fica no Mar Center Shopping, na sobreloja. E assim, você ganhou o carimbo, foi sorteado aqui, vai pegar o voucher na Rede Atividade a partir dessa terça-feira pela manhã. Depois vai lá no Thiago, né, no Rei dos Carimbos, no Mar Center Shopping. Fala tudo que você quer no carimbo, uma hora depois pode voltar, porque tá pronto. Eficiência e qualidade é no Rei dos Carimbos. Martins, 1 a 49. 25. Número 25, vamos lá. Número 25 é o Lucas Cabral. O Lucas Cabral, lá do bairro São Cristóvão, portanto, vai levar o carimbo do Rei dos Carimbos. Então, Lucas Cabral, do bairro São Cristóvão, passar lá na Rede Atividade a partir dessa terça-feira pela manhã para retirar o seu voucher. Zacarias Fernandes, volto para você, 2 números. Eu quero que você pense aí 2 números para levar então o prêmio da Cozinha do Nery. Vou até abrir aqui tudo que o Nery tem, novidades a partir dessa semana lá na Cozinha do Nery, que tem também entrega à noite. Zacarias, 2 números pra gente. O
28 e o 36. Vamos lá, o 28 então vai levar o almoço, tá? 28 vai levar o almoço é o Fernando Firmino. Fernando Firmino do bairro da Barra, portanto, vai levar o almoço da cozinha do Nery. Fernando também passar na rede de atividade a partir dessa terça-feira, pegar o seu voucher. E para você ligar, tá, gente? Você que quer ligar para a cozinha do Nery, pode ligar pro número 98809-3242. 98809-3242 é o telefone da cozinha do Nery. Você faz o seu pedido e vai ser entregue na sua casa, enfim, no seu serviço, aonde você escolher lá. É só falar que o Nery vai levar para você. Portanto, 98809-3242. A gente sorteou o almoço Marmitex que o Fernando levou. Além, a partir então, todas as noites de segunda a sexta-feira, tem batata recheada, que a gente vai sortear uma daqui a pouco, quibe assado, mexidinho, macarrão na chapa, batata frita com bacon e calabresa e o tradicional arrumadinho, né? Que tem arroz, feijão tropeiro, batata frita, vinagrete e espetinho. Então, é muita coisa boa na cozinha do Nery. Telefone 98809-3242. E qual foi o outro número, Zac? 36. 28 e 36. Quem vai levar então a batata recheada vai ser o Luiz Paulo Amâncio da Silva. Luiz Paulo Amâncio da Silva vai levar então a batata recheada, o oferecimento da cozinha do Nery, passar na rede de atividades também a partir dessa terça-feira pela manhã para pegar o seu voucher. E agora, Luiz Martins, vou pedir também dois números para você falar dois números para quem vai levar os prêmios do restaurante Sesc Serra do Sol. Começando aí, o primeiro número, uma picanha na pedra. O restaurante Sesc Serra do Sol, que fica ali bem próximo ao estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. 11. Número 11. Número 11 vai levar uma picanha na pedra. É o Célio do Gaspar. Ó, o Célio, mandamos um abraço pra ele agora há pouco. Ó. Vai levar a picanha. O Célio que tá sempre participando conosco, né? Então, legal, merecido então. Ô Célio, vai pegar o voucher na rede de atividade a partir também dessa terça-feira. E a picanha na pedra é servida todos os dias lá no restaurante Sesc Serra do Sol. Vai lá saborear, porque você não vai se arrepender. E agora, Martins, quem vai levar um rodízio de comida de boteco? Lembrando que quem ganhar pega o voucher na atividade e a comida de boteco é servida na sexta-feira, tá? Rodízio de comida de boteco que eu já fui e recomendo. 33. Número 33. Número 33 é o Elias do bairro do Porto. O Elias acabou não mandando o sobrenome, mas eu tenho ele aqui no WhatsApp, depois eu vou confirmar o sobrenome com ele. O Elias do bairro do Porto participou com a gente hoje pela primeira vez e levou então um rodízio, né? Vai levar o rodízio de comida de boteco lá do restaurante Sesc Serra do Sol, é no Porto, né? Pertinho ali. Pertinho do Sesc. Então, Elias, daqui a pouco a gente vai entrar em contato com ele, passar na rede de atividade também para pegar o seu voucher. E assim a gente vai terminando o nosso programa, agradecendo mais uma vez a audiência de todos, pedindo desculpas mais uma vez, tá, gente? Hoje a gente não teve a participação pelo telefone e também muitas pelo WhatsApp, a gente não pôde ler, não deu tempo de ler, mas todos os nomes foram anotados, parabéns aos ganhadores, e quem não ganhou, na semana que vem estaremos de volta com muito mais prêmios, muito mais informações, se assim Deus permitir. Até lá!